Olá, irmãos e pessoal, bom dia. Olhando para o nosso contexto atual, é possível enxergar algum ganho, algum benefício, rodeados de más notícias, o vírus se expandindo, pessoas morrendo e sofrendo, a ameaça econômica, de desemprego e outras consequências desse momento de crise. Será que nós podemos enxergar um ganho, algum benefício? Será que alguma luz, alguma esperança? Vamos ver o que Deus tem a nos dizer na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. O cristianismo é extremamente realista. O cristianismo não ignora a realidade do sofrimento, do mal e do pecado, mas ao mesmo tempo nos faz ter uma leitura que nos traz esperança. Paulo aqui fala do nosso homem exterior, se referindo à nossa vida, que é a nossa humanidade, a nossa presente situação, e ele diz que esse homem exterior está sujeito à corrupção, que ele vai se corromper com os anos. Nós estamos sujeitos aí a acidentes, a enfermidades e à própria morte que chegará a todos nós. Paulo diz no verso 16 que se o nosso homem exterior está sujeito à corrupção, que ele se corrompe no decorrer do tempo, o nosso homem interior, daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, daqueles que nasceram de novo, o nosso homem interior vai na contramão, ele se renova dia a dia. Esta renovação é a ação do Espírito Santo renovando nos cristãos a imagem e semelhança que foi corrompida pelo pecado, para que nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo, o homem perfeito, o último Adão. E Paulo aqui nos traz uma luz e nos ensina que devemos olhar o tempo presente, devemos olhar a nossa história, o momento no qual estamos passando, à luz da eternidade, à luz de algo maior. O que não significa ignorar a gravidade da situação que enfrentamos no nosso dia a dia, as nossas lutas, as tribulações, as más notícias, o sofrimento. Como já falamos, Deus não ignora o sofrimento, Ele se importa com a nossa dor. Jesus veio e assumiu a nossa humanidade. Ele viveu aqui neste mundo sofrendo os efeitos da queda, como qualquer ser humano, mas sem pecado. Jesus sofreu em nosso lugar, Ele é homem de dor e sabe o que é padecer. Então nós temos um Deus no céu, Cristo Jesus exaltado, que não só conhece a nossa dor por ser Deus onisciente, mas também por ter sofrido na pele o que nós também padecemos. Por isso Ele pode nos socorrer a descendência de Abraão. Por isso que Ele se identifica conosco. Mas em momentos como este que estamos passando, nós temos a tendência de limitar a nossa visão ao momento da crise, a pensarmos que é o fim, que acabou, que não haverá esperança. E nós fazemos uma leitura da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus e do nosso futuro à luz do que estamos passando. E Paulo aqui nos ensina a olhar essa situação à luz da eternidade. E aqui ele fala da intensidade do sofrimento e da sua duração em comparação à intensidade da glória e à duração da glória destinada aos filhos de Deus. Paulo diz que a nossa tribulação comparada à eternidade é leve e momentânea. Ou seja, à luz daquilo que nos espera, os sofrimentos desta vida, por mais terríveis que sejam, são leves e também são momentâneos, são passageiros, haverá um fim. Mas em comparação, a glória é pesada. Paulo diz eterno peso de glória. E também ele diz que é eterno, ou seja, não terá fim. Se o sofrimento é momentâneo e passageiro, ele tem início, meio e fim, a glória ela é pesada e ela não terá fim na vida dos filhos de Deus. E algo maravilhoso e que só o cristianismo pode nos trazer é que os momentos de tribulação, ao invés de nos destruir, eles produzem eterno peso de glória. Que maravilha, irmãos, saber que nós podemos olhar este momento à luz da glória eterna, da perspectiva de Deus, da sua palavra, do cristianismo, e perceber que por mais que os momentos sejam difíceis, por mais que doa este momento, por mais que nos sintamos totalmente impotentes e por mais que pareça não haver nada de bom em tudo isto, mas este momento, meu irmão querido, na sua vida, você que é filho de Deus, você que nasceu de novo, está unido a Cristo, este momento, de uma maneira que nós talvez não compreendamos, está produzindo eterno peso de glória na sua vida. Por fim, no verso 18, Paulo então nos convida a andarmos por fé, a andarmos não pelo que vemos, não por vistas,
mas por fé. Fé esta que não é um salto no escuro, não é você perder a razão, não é mero sentimentalismo, otimismo, pensamento positivo, mas é fé na palavra de Deus. É fé nos fatos históricos do cristianismo. É fé no caráter de Deus, é se lançar no ser de Deus e nas suas promessas. Nós andamos pelo que não vemos, porque se olharmos as circunstâncias, nós vamos ser reducionistas e vamos ficar lamentando e desesperados achando que é o fim. Mas se nós olharmos da perspectiva eterna, da fé em Deus, nós teremos uma compreensão maior dos propósitos divinos. Que como o apóstolo aqui nos diz, as coisas que nós vemos hoje, elas são temporais, mas as que vemos pela fé, as que não vemos pelos olhos naturais, elas são eternas. Então que neste momento você não ignore a gravidade da situação, que tomemos os cuidados necessários, com prudência, com sabedoria, com discernimento, cuidando da nossa vida física, da nossa vida espiritual, contribuindo para o outro, para o próximo, para a sociedade e confiando acima de tudo em Deus, crendo que Deus tem um propósito em tudo isso e que Ele pode nos livrar, Ele pode trazer conforto e consolo, livramento, uma solução para esta crise, mas sabendo também que neste mundo nós teremos aflições. Mas Jesus nos convida a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nele nós estamos seguros e somos mais do que vencedores. Tenhamos consciência que, independente deste vírus, o nosso homem interior está sujeito à corrupção. Se não morrermos deste vírus, vamos morrer de uma outra forma um dia. É claro que ninguém vai aqui se lançar na morte. Nós não temos esse pensamento suicida como cristãos. Nós amamos a vida, porque a vida é um dom de Deus e os nossos dias estão contados. Paulo diz para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas que eu e você leiamos este momento à luz da eternidade. Neste momento Deus está trabalhando no nosso coração, na nossa vida, renovando o nosso homem interior. E através de tribulações, este Deus que transforma o mal em bem, Ele está produzindo em nós eterno peso de glória. Saiba, meu querido, que esta tribulação, a luz da eternidade, é leve e passageira, mas a glória reservada a nós é pesada e é eterna. Que Deus te abençoe e que nós leiamos essa situação à luz da palavra de Deus e à luz da eternidade. Um abraço.